Então, irmãos, o que vamos fazer agora brevemente é situar-nos diante do sacramento que vamos celebrar esta tarde, o sacramento da reconciliação. Porquê é que nos precisamos de confessar? Porque todos nós, todos os filhos de Deus, precisam deste sacramento, precisam deste gesto de misericórdia. E todos na Igreja se confessam, desde o Papa até ao fiel mais desconhecido. Todos nós temos necessidade deste sacramento, porque todos nós experimentamos na nossa carne, experimentamos o pecado. E sabemos que Jesus Cristo, já o disse hoje, que Jesus Cristo vem para nos libertar do pecado e da morte a que somos sujeitos por esse mesmo pecado. E então, o que é este sacramento? Este sacramento, os padres antigos, os primeiros padres da Igreja, falavam deste sacramento como de um segundo batismo, onde experimentamos, onde mergulhamos na misericórdia de Deus. É verdade que também nós fazemos esta experiência. Sempre que nos vamos confessar, parece que estamos sempre a cair no mesmo. E muitas vezes sentimos vergonha e até dizemos ao Padre: estou sempre a confessar as mesmas coisas. E é verdade. E é verdade que isso acontece, mas é também um convite que Deus te faz a não seres soberbo nestas coisas da vida espiritual, porque a conversão é um dom de Deus, porque a conversão é suscitada pelo amor de Deus e é uma resposta do homem. E então, sempre que não respondemos, sempre que fazemos aquilo que fez o filho pródigo, como vimos ontem, o filho mais novo, sempre que arrecadamos para nós, sempre que vivemos para nós, experimentamos essa miséria. Às vezes, as pessoas que estão fora da Igreja dizem que não vêm à Igreja porque não veem em nós estes sinais da conversão. E dizem sempre, estão lá sempre a bater com a mão no peito e depois são piores ou fazem o mesmo. E eu normalmente respondo: então imagine se elas não andassem na Igreja. Imagine se elas não andassem na Igreja. Porque a Igreja não é o lugar dos santos, dos impecáveis. A Igreja é o povo de Deus que peregrina na história em busca da santidade. A cabeça é santa e imaculada, Jesus Cristo. Em tudo igual a nós, exceto no pecado. A cabeça é santa, mas o corpo está a caminho da santidade. E é por isso que nós temos esta exigência da conversão diária. E é por isto que este sacramento nos situa, nos confronta com o amor de Deus e com o nosso desamor, com o nosso pecado, com a nossa rebeldia. Antes de nos confessarmos, é importante pararmos e fazermos um exame de consciência. Um exame de consciência é um olhar a minha vida com os olhos de Deus. O olhar a minha vida pelo crivo do Evangelho. E por isso é sempre uma oração. É uma oração, um encontro com o Senhor. Diante da palavra, a palavra de Deus, que, como vimos de manhã, é criadora e recriadora. A palavra de Deus expõe, mostra os meus pecados. Diante da palavra eu vejo que não estou ali, que estou fora dali.
por isso, sempre que fazemos o exame de consciência, a primeira coisa, pedir a Deus discernimento para ver os meus pecados. Seriamente, Senhor, luz dos meus caminhos, mostra-me os meus pecados. Porque é verdade que muitas vezes andamos cegos, alienados, e não vemos o nosso pecado. Nós vemos mais depressa o pecado do outro. Esse estamos sempre a ver e estamos sempre a comentar. Mas o que é importante é ver o meu pecado. O que é que me afasta de Deus? O que é que me afasta da vontade de Deus? O que é que me afasta do projeto de Deus? O que é que me afasta do Evangelho? Quando é que eu dei o salto para fora da casa do Pai? É o primeiro momento. O segundo momento é o arrependimento. Se nós não estamos arrependidos, não nos podemos confessar. Porque confessamos o pecado com o coração contrito, humilhado. Chama-se esta contrição, o ter dor por ter pecado, por me ter afastado do projeto de Deus. E o terceiro momento é confessarmos os pecados ao Padre com clareza, chamando as coisas pelos nomes e sem justificação. Não é preciso justificar o meu pecado, porque é sempre a nossa tendência. Eu roubei porque tinha fome. Não, eu roubei. Eu fui adúltero porque a minha mulher também me é adúltera. Não, eu fui adúltero. Ponto final. Eu tenho muitas faltas de paciência porque o meu marido é insuportável. Não. Eu tenho falta de paciência. Tenho falta de caridade. Nós temos sempre esta tendência de justificar o pecado, não é? Porque é doloroso olhar para a nossa miséria. Então, mas no sacramento da reconciliação, nós não vamos confessar os pecados dos outros. É o nosso pecado. É o meu pecado. Porque o Padre, quando dá a absolvição, não absolve os pecados dos outros. Absolve o teu pecado. Em nome de Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus Cristo. E só o teu pecado. E depois chamar as coisas pelo nome. Não ter vergonha. Olhai, Nosso Senhor é misericordioso e é muito bom também para com os padres. E dá-nos esta graça do esquecimento. E por isso não é preciso ter vergonha. O Padre não vai passar a olhar para ti com outros olhos. Porque o pecado tem uma coisa que é muito pouco criativo. É muito pouco criativo. É sempre igual. E o que tu fazes, os outros também fazem. E por isso não precisas de ter vergonha, nem receio, nem escrúpulos. Chamar as coisas pelo nome, com clareza. Este sacramento é um sacramento da cura. Por isso, se o pecado me deixa enfermo, se abriu feridas no meu coração, na minha vida, o que eu vou fazer é buscar essa salvação e pedir a Deus que me perdoe. Não é momento para pedir conselhos, para fazer direção espiritual, para conversar sobre isto ou sobre aquilo. É para confessar os pecados. E então, quando eu chego diante do sacerdote, normalmente ou louvo a Deus, ou espero que eu peço a bênção ao Padre.